Pai, muito obrigado por toda a palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e ensinado. Nós nos alinhamos à tua palavra pura e perfeita e que o Senhor nos livre de todos os ataques, Senhor, demoníacos, e livre-nos de todos os ataques do engano, em nome de Jesus, que possamos andar no espírito da verdade e segundo a verdade ser, meu Pai, colocado em Cristo Jesus, que o nosso coração sempre esteja firmado em Jesus, e em nome de Jesus é que nós declaramos que sejamos alinhados, limpos e purificados em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Vamos para mais uma temporada aqui. Falamos já sobre duas seitas. Se a gente for olhar, existe um escrito de um dos antigos no tempo da igreja, né? Da primeira igreja. Esse antigo, ele trata de 80 seitas só 80, meu irmão, seitas que entraram no meio do evangelho, né? E ele deixou um escrito, e não sei se a gente vai mergulhar nesses 80 aí, mas é interessante que ele usa... Veja o que encontrei. Que susto! Tomou um susto agora aqui, gente do céu. Perdão, que tiro foi esse? O meu relógio começou a falar aqui do meu lado. Ai, cada coisa que acontece. Eu estou falando aqui, a hora que eu virei, o relógio falou, pronto. Estava expulsando o capeta um pouquinho atrás aqui, o capeta apareceu. Né? Daqui a pouco já vai virar um meme, mas beleza, vamos lá. Olha que interessante que acontece. Opa, cada coisa. Ele usa o texto de Cantares, quem puder abrir aí, Cantares capítulo 6, versículo 8. Cantares 6, 8. Cachorro, é relógio. Vou arrumar uns 3 papagaios aqui para falar também, para poder ir de boa. Cantares 6, versículo 8. Vou jogar ali. Cantares 6:8 e 6:9, esse é um texto que ele usa para falar a respeito dessas seitas. Ele diz assim: 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens sem números. Mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada, a de sua mãe, a única, a predileta, aquela que deu à luz. Viram-na as donzelas e lhe chamaram de Tosa, viram-na a rainha e as concubinas e as louvaram. Então, esse cristão, né, esse homem, ele é chamado de Epifânio. Ele começa a escrever acerca disso, e a interpretação que ele dá acerca desse texto, que ele diz que o seguinte, que ele interpretou que essas 80 concubinas são 80 seitas que tomaram o nome de Jesus, porém não era casado com ele. Ou seja, é aquilo que a gente fala, contém a palavra, porém não é a palavra. Né? Ele não é pura, tem a base. E são 60 as rainhas, porque ele interpreta que foram 60 gerações de Adão até Jesus, e a pomba, né, como a verdadeira esposa, a igreja, e inúmeras as virgens, são todas as filosofias relacionadas ao cristianismo.
Então, ele interpreta aqui e ele faz um compêndio, né, de 67, na verdade, 67, 67 linhas de seitas que saem depois ali na base do cristianismo, que usando, e é essa base que nós estamos, não esse livro, mas eu só estou citando aqui, mas nós estamos trabalhando nessa base de ativar ou entender um pouco de cada mentalidade dessas filosofias e dessas seitas. Por quê? Porque no meio do tempo, muitas dessas filosofias e seitas, elas se dissolveram, fragmentando em ideias dentro do nosso contexto cristão. Então, muito dos contextos cristãos, muito da obra do cristianismo que nós temos hoje, ou seja, as literaturas, os ensinos, eles estão pautados em fragmento dessas seitas que foram se dissolvendo no meio da igreja. Lembre-se, querido, que tudo aquilo que é seita, às vezes acaba, mas as suas teorias, as suas ideias permanecem ao longo dos tempos. Vai ficando, né? Então vai se tomando como uma doutrina. Nós acabamos de falar sobre a obra dos nicolaítas, e você vai entender que as obras dos nicolaítas, e começou como obras dos nicolaítas, e depois passou a ser a doutrina dos nicolaítas. Então você vê como que o negócio vai sendo ativado, né? Começa somente como um grupinho de gente que estava atuando com os com esse homem, e daqui a pouco isso passa a ser então uma doutrina, passa já como uma doutrina bem formulada dos nicolaítas. Amém? Vamos lá? Hoje nós vamos falar acerca de uma seita chamada né? Nós vamos falar sobre o ebionismo. Ebionismo. Quem era o ebionismo? A palavra ebion, do hebraico, ele significa pobres, os pobres. Então aqui a gente já tem uma característica, né? Que eles eram adeptos à chamada pobreza voluntária. Era uma das características deles. Eles agiam dentro da pobreza voluntária. Deixa eu só achar aqui. Segundo alguns, né, Ebion, que foi como disse, o seu precursor, porém, às vezes isso não entra como ainda tem como que eu posso dizer? Algumas dúvidas a respeito disso, né, que foi dado a um certo Ebion, mas eu quero tratar aqui de alguns pontos. O primeiro ponto do ebionismo, e isso, meu irmão, preste atenção no que eu vou dizer aqui, isso está metido em muitos dos ensinos. O ebionismo é um ensino que veio do judaísmo. E eu quero deixar claro aqui, bem claro. Eu hoje, Éder Gregório, tenho uma linha de pensamento voltada à raiz hebraica da igreja. Eu creio nisso, porque nós adoramos o Deus de Israel, que começou a sua igreja em Jerusalém, com 12 apóstolos judeus, e nós temos um Messias judeu. E ele deixa bem claro isso, né? Como nação, ele mesmo coloca dentro dessa característica. Ele se coloca assim, em João 4, ele diz bem claro, né? Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos quem conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Isso está lá em João 4. Mas, porém, as pessoas têm confundido muito as raízes hebraicas da igreja com o judaísmo. Então, nós temos que começar a ter um cuidado muito grande,
que uma coisa é o judaísmo, outra coisa é você resgatar a raiz hebraica da igreja, ou seja, os princípios dados por Deus, né, como base do cristianismo. Todo cristianismo, querido, ele vai vir lá de Abraão. Nós somos gerados ali em Abraão. Então, uma coisa é você manter os princípios da palavra de Deus dado aos hebreus. Outra coisa é você estabelecer as tradições judaicas como base. Então, preste atenção, tome cuidado, porque muitas vezes nós estamos fazendo, né, nós estamos, sempre a gente vai para a base do extremismo. A gente está saindo de Roma, né, porque a igreja entendeu que ela estava em Roma, aí agora vamos sair. Aí a gente sai doido e entra no judaísmo. Aí, meu irmão, aí você foi de um extremo ao outro. É como a gente vê a questão da doutrina, né, que a gente ainda não falou, mas a doutrina da pobreza, né, que foi uma das doutrinas que permeou dentro da igreja. Aí sai da concepção da pobreza, aí entra para o outro extremo, que é a teoria da teologia da prosperidade. Agora você não, se você, na teoria da pobreza, se você for rico, você é do capeta. Aí agora, na teologia da prosperidade, se você for pobre, você está em pecado. Então, tipo assim, os dois extremos, não anda-se no meio. E esse é o problema, né? Então, a gente não está, estou dizendo Éder, sou daqueles que estamos restaurando os princípios e as raízes, né? Por isso a gente fala de uma reforma apostólica. Então, nós estamos restaurando as raízes hebraicas da igreja, porém, não estamos restaurando os costumes judaicos, né? Porque existem vários costumes judaicos que é da tribo de Judá, que é diferente da raiz hebraica dado à nação, toda a nação. Bem, então, deixo claro aqui, porque às vezes as pessoas confundem, né? E tratando do ebionismo, o ebionismo ele vem do judaísmo. E essa raiz, e isso que eu vou dizer agora, ele às vezes é muito claro, ele é muito ligado e muito acentuado dentro da igreja. A primeira característica do ebionismo é quebrar e anular a divindade de Jesus. Então, querido, Jesus, ele tem duas características. E o apóstolo Pedro, ele recebe essa revelação quando Jesus pergunta: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Quem já leu esse texto, vamos pegar aqui. Ele diz assim: "E vocês, quem pensam que eu sou?" Está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 15. "Mas vós", continuou ele, "quem dizeis que eu sou?" Respondeu Simão Pedro: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Quando a gente olha, parece que é uma expressão única, mas não é. Cristo é uma coisa, Filho de Deus é outra coisa. Então, Pedro, ele traz a revelação acerca da natureza de Jesus. Filho de Deus é a essência, ele é Deus. Cristo é a missão. Então, ele entendeu, olha, você é o ungido que tinha que vir e você é Deus. Essa é uma expressão muito acentuada em João, quando ele coloca, no princípio era Deus, e o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas através dele, sem nele, nada do que se foi feito seria feito. Então, uma das doutrinas principais do ebionismo é anular a divindade de Jesus
e colocar Jesus como um Messias. Ele crê que Jesus é Messias, ele crê que Jesus é ungido, eles creem que Jesus era aquele que tinha que vir, porém, eles quebram a divindade de Jesus. Jesus não é Deus para eles. E nós temos que tomar muito cuidado, querido, porque dentro daquilo, porque nós começamos a falar, e eu estou hoje abrindo esse leque aqui sério para vocês, porque muitos de vocês nos escutam falar de tempo, de estação, de tribo, de trono, de aquela coisa toda, né? E aí a galera começa a fluir nisso, e realmente é algo de Deus, é princípio bíblico, e tá. E aí o que vai fazer? Vamos para a internet. Vamos para a internet e vamos comer lá das tribos, aí entra na obra da cabala, né? Aí a galera começa a fluir na cabala. E não sei o que, pá. E não, mas apóstolo, são judeus messiânicos, né? Mas a maioria dos judeus messiânicos, eles não admitem que Jesus é Deus. Então preste atenção nessa fonte, querido. Jesus é Deus, Jesus é Yahvé. Entenda isso. Jesus é Yahvé. Jesus, ele é Deus. Nós não podemos negar a divindade de Jesus, porque isso é uma das principais características da nova era. Entenda isso daqui. Então, cuidado. Cuidado para que você não comece a ser avivado e aí você entra na obra do engano. Então, uma das obras, né, do ebionismo era quebrar ou negar o nascimento, eles rejeitavam a divindade de Jesus e o nascimento virginal. Então, eles criam que Jesus ele não nasceu de uma virgem. Por isso o apóstolo João, se não falha a memória, ele diz isso, né, para provar o Espírito. Todo aquele que confessa que Jesus veio, né, em forma de carne, até uma confissão que a gente faz, né, como provar o Espírito, né? Então, a gente sempre vai confessar. Então, eu confesso Jesus Cristo, que ele é Deus, que nasceu de uma virgem, andou nessa terra, morreu numa cruz. Essa é uma proclamação, querido, que às vezes parece somente uma repetição. Não, é para quebrar essa linha, que também isso vai dar lado à gnose, ao gnosticismo, que é uma das linhas que nós vamos falar. Então, quando a gente vai orar, principalmente quando eu vou orar para as pessoas confessarem Jesus, não é só eu aceito Jesus. Eu, particularmente, vamos conduzir aqui. Eu declaro, confesso Jesus Cristo como Deus. Ele é Deus que nasceu de uma virgem, que andou nessa terra, que morreu numa cruz, mas ressuscitou e está sentado à direita do Deus Pai. Esse é o Jesus que eu creio. Porque existe um monte de Jesus por aí, meu irmão. Existe vários Jesus. Existe um monte de Jesus paraguai, né? Um Jesus pirata. Ele é um Jesus que não veio em carne, né? Que é o Jesus da gnose. É um Jesus que não veio em carne. Tem o Jesus que não era Deus, né? É um Jesus que ele veio aí. Então tem um monte de Jesus por aí, meu irmão. Tem um monte. E se você for entender um pouquinho, se você for se aprofundar um pouquinho na nova era, você vai ver, meu irmão, que a nova era trabalha com Jesus. É chamado do Jesus lanto, né? É Jesus, mas é o Jesus místico. E esse Jesus é um ascensionado, né? Aqueles que já nos ouviram ministrar sobre a obra dos ascensionados, da ordem dos 7 raios, né? E que é lá para os raios que o parta, mas a gente vai ver a questão da ordem dos 7 raios, que você vai entender que Jesus era, para eles, um mestre ascensionado, né? Era um dos mestres. Então tem Hilarion, tem Maitreya, tem Saint-Germain, tem Rowena, Serafis Bey, ou seja, são vários mestres, segundo eles, espíritos de luz, espíritos evoluídos, que estão ali, que eles alcançam, né? Eles alcançam, sim, também, a maçonaria também está ligada um pouco com isso, né? Que eles alcançaram o seu lado, o Jesus, ele alcançou o seu lado divino.
Então, preste atenção, querido. Nós não podemos cair e nem fluir nisso. Isso está muito sutil. Então, a percepção que nós temos que ter é igual Jesus que nós cremos. Porque tem muito Jesus. Lembra que Jesus diz? E virão muitos dizendo, eu sou Cristo. Ele não está dizendo só de ser humano. Ele está dizendo que viria muitos dizendo, eu sou Cristo. E o Jesus que nós cremos é o Jesus que veio em carne, nasceu de uma virgem, andou na terra, ele é Deus, ele ressuscitou, está à direita do Pai. Esse é o Jesus que nós cremos. Amém? É o Jesus Deus e o Jesus homem. Então, o ebionismo, que significa os pobres, a primeira coisa que eles negavam é a divindade de Jesus. Eles não criam que Jesus é Deus. Eles não criam na deidade de Jesus. Jesus é o Messias, não é divino. E eles não criam no nascimento virginal de Jesus. Então, o que seria isso? Eles criam em uma doutrina chamada adocionista. Eles utilizavam, é muito interessante que eles utilizavam o Evangelho de Mateus, traduzido, né, vindo direto do hebraico, porém, esse Evangelho não tinha os 2 primeiros capítulos, ou seja, não tinha a genealogia de Jesus. Entendeu? Não continha a genealogia de Jesus em Mateus, no escrito do ebionismo. Então, o que eles faziam? Eles criam, então, levantava a concepção adocionista. O que seria isso? Que Jesus passou a ser Deus, ou passou a fluir na divindade depois do batismo. Ou seja, Jesus nasceu como um ser humano normal, ele era um ser humano normal, então como eles não criam no nascimento virginal, ou seja, que Maria, sendo virgem, concebeu do Espírito Santo, eles não criam sobre isso, então eles passaram agora a crer que Jesus foi um ser humano normal, andou normal, um humano, mas quando ele foi batizado, ele recebe a divindade dele. Então, tem que pegar aí esses pontozinhos. Eu estou só pontuando para que depois a gente vai trazendo para o nosso dia a dia algumas coisinhas que a gente vai vendo, né, misturado no Evangelho, que foram fragmentos do ebionismo. Então, eu só estou pontuando. Hoje eu só vou pontuar colocar algumas colocações, né? Mas então o ebionismo, eles criam no adocionismo, ou seja, Jesus, ele não nasceu divino. Essa parte do adocionismo, eles era dado para os heróis. Então, por exemplo, os Nero, os faraós, eles nasciam humano, porém, eles eram incumbidos, eles eram adicionados, né, pelo ato de heroísmo a ser colocado agora como uma pessoa divina ou uma pessoa especial. Então, essa também era uma das linhas do ebionismo. Outra questão forte no ebionismo é que eles defendiam os ritos judaicos com muita violência. Então, preste atenção aqui. Eles não criam no Novo Testamento. Eles só criam no Antigo Testamento. Olha os opostos, os extremos. Hoje nós vemos a igreja que não dá valor para o Antigo Testamento. Não, isso aqui não vale mais, já passou. Mas aí a gente tirou a criação, a gente tirou, né, a gente tirou toda a essência de Deus que está no Antigo Testamento, que não vale mais, agora é só o Novo Testamento. Mas a obra do ebionismo era, não, tira o Novo Testamento, é só o Velho Testamento, ou seja, os dois extremos.
Graças a Deus a gente está conseguindo balancear aqui o que é o Antigo Testamento e o que é o Novo, fazendo com que um complete o outro, sendo um só testamento, sendo uma só palavra, né? Eu sempre costumo dizer isso, né? O Novo Testamento não vale, então por que você está carregando isso na tua Bíblia, né? O Velho Testamento não vale, mas por que você carrega isso na tua Bíblia, né? Então, tipo assim, irmãos, os dois, os escritos, quando a gente vê lá, os escritos, todos eles são aptos para nos exortar, corrigir e nos edificar, nos levar para a vida eterna. Mas eles não creem, porque seria uma reencarnação, né? Você vê que já é algumas linhazinhas aí. Então, quando nós olhamos aqui, eles vão colocar esses ritos, né? Eles seguiam esses ritos bem acentuado. Então, quando eles colocam essa questão dos ritos judaicos, eles colocavam, e aqui eu chamo a atenção também de muitos, até para o Evangelho de Mateus, quando ele diz da lei, os que obedecem à lei, os que não obedecem. O interessante é que eles colocam, Jesus nunca coloca que esses não alcançarão. Quem pode abrir aí Mateus, capítulo 5? Mateus 5. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. A palavra aqui, até deixar aqui gravado, né? Vou colocar minha Bíblia aqui, para que você entenda. Mateus 5, 17. Ele diz assim: não vim para revogar, vim para cumprir. Essa é a tradução, João Ferreira de Almeida. Mas a palavra original aqui, querido, é a palavra plero, que não tem nada a ver com cumprir, tem a ver com completar, tornar cheio, preencher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente, ter em abundância, estar abastecido, tornar pleno. Ou seja, já que Jesus veio falar, eu não vim revogar, eu vim completar. Eu vim tornar pleno esse evangelho, essa lei, essa palavra. Mas ele diz, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passe, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que menores assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar esse será considerado grande no reino dos céus. Então, preste aqui, querido, os dois entram no reino dos céus. Os dois. Amém? Os dois entrarão. Os que não cumprem e os que cumprem. A única coisa que o Senhor diz, um será grande, outro será pequeno. Aonde eu quero entrar aqui? Nós, com essa volta aos princípios hebraicos, nós temos que tomar cuidado, porque uma das áreas ou uma das características do ebionismo é o forçar as pessoas a fazer o que eu faço. Então eles tinham o seguinte, se você não cumpre, você não vai para o céu. Se você não faz isso, você não conhece Jesus. Se você não faz aquilo, você não é de Deus. Eles pegavam os rituais e o apóstolo Paulo, quando a gente vê o apóstolo Paulo falando, a gente pensa, não, o apóstolo Paulo odiava a lei. Não, querido, o apóstolo Paulo estava confrontando esse tipo de atitude. Uma coisa eu sempre costumo dizer, meu irmão, o Senhor eu tive uma revelação da palavra, porém eu entendo que isso é Bíblia, mas eu convivo com toda a igreja, amo toda a igreja e vejo espiritualidade nas pessoas. Ah, não, porque se você não entende sobre isso, se você, por exemplo, né, como eu gosto muito das festas bíblicas, porque eu creio que é uma marcação de tempo, de estação, até mesmo de economia.
Ah, mas se você não pratica as festas bíblicas, você não é de Deus, meu irmão. Você não conheceu a verdade. E você é fariseu, você é, sei lá, mundano. Não, querido, pelo amor de Deus. Uma das questões é eu praticando, mas também vendo o outro que convive normal. Como diz o apóstolo Paulo, se você acha que isso é legal, amém. Se você não acha, amém. Porém, convivam como corpo de Cristo. A obra do ebionismo é o sectarismo dentro das ideias da lei mosaica. Então eles quebravam, ou seja, era uma divisão. Se você não crê nisso, meu irmão, você não faz parte, né, da turma dos 144 mil selados aqui, você não vai para o céu, né, você não vai chegar na divina sabedoria da revelação. Né? Então, não. Então a gente tem que entender que isso tem que partir de um ensino. Ensine-se as pessoas compreenderem, amém. Mas, porém, nós não podemos negar a divindade de Jesus, nós não podemos negar o nascimento virginal de Jesus e nós não podemos estabelecer simplesmente os rituais judaicos como prática de fé e obrigatoriedade. Então entenda isso. Essas eram as características que eu quero deixar aqui hoje, clara do ebionismo. Essa linha, né, eu sempre costumo chamar de Talibã, né, essa linha, se você não faz o que eu penso, você não é espiritual, você tá no engano. Isso é violento, querido, isso é violar. Né? A gente tem que entender que se tem pessoas que não fluem, não gostam disso. E eu já tive várias vezes, né, pessoas que andou comigo que não concorda com isso. E às vezes perguntar, mas apóstolo, a pessoa não concorda com o que você fala. E daí, irmão? Ele concorda com Jesus, ele ama Jesus, ele crê que Jesus é Deus, ele crê que Jesus ele veio em forma de carne, ele crê que Jesus nasceu de uma virgem. Então, meu irmão, isso daqui basta para nós termos comunhão. O que me faz ter comunhão é a pessoa de Jesus. Eu não tenho comunhão com quem não crê em Jesus. Aí eu não tenho vínculo de comunhão. A gente pode ser até amigo, né? A gente pode ser até coleguinha, porém, meu irmão, eu não vou ter esse tipo de amizade, né? Esse tipo de profundidade se você não comunga da pessoa de Jesus. Agora, os fatores dentro disso é outro naipe. Eu ando com todo mundo que crê e que não crê naquilo que eu prego. Como, por exemplo, tempo, estação, libertação. Tem muita gente que eu ando que não crê em libertação, não crê em quebra de maldição, não crê. Amém, querido? Você crê em Jesus? É nós. Né? Porque o que nós temos que entender é que o ponto e o fator aqui é a pessoa de Jesus. Porque senão a gente vai criar um sectarismo e o zebionismo foram isso. E o próprio apóstolo Paulo combateu muito isso, porque isso estava muito vigente na igreja primitiva. Né? Aqueles que queriam voltar para os ritos, lembra que ele fala da circuncisão e daquele negócio, e papapá, e da observância de muitas coisas. O apóstolo Paulo estava sempre quebrando isso. Então não é que o apóstolo Paulo não amava a lei, ou ele estava indo contra a lei. Pelo contrário, querido, o apóstolo Paulo, por exemplo, preferiu morrer do que deixar de participar das festas bíblicas. Quando a gente vai ver a festa, a gente não fala memória de tabernáculo, acho que era tabernáculo, que o profeta Ágapo, ele pega a cinta, enrola, fala assim, acontecerá aquele desse cinto, eles vão prender. Mas o cara estava indo lá para as festas, ou seja, ele como um bom judeu, ele celebrava tudo. Ele entendia que aquilo era de Deus. O apóstolo Paulo, se você for ver, ele estava celebrando muitas coisas que é o que nós chamamos de Velho Testamento. Mas o que ele confrontava? Ele confrontava esse extremismo, que era a obra do ebionismo. Amém? Como diz o apóstolo Belfra, esse legalismo, né? Então a gente viu 4 coisas aqui. Vamos lá. Negar a divindade de Jesus. Negar o nascimento virginal de Jesus. Negar a obra do Novo Testamento. Então, eles só criam nos rituais judaicos, como lei mesmo, os rituais. Entenda, querido, uma coisa é a lei hebraica ou os mandamentos que o Senhor deixou, os mandamentos morais, os mandamentos éticos que o Senhor deixou. E outra coisa são os rituais. Então, eles tinham rituais e eles tinham
o ato da pobreza voluntária. Então, para eles, ele tinha que fazer o pacto da pobreza. E a palavra ebion, que vem de ebionismo, significa pobre. Amém? Pode colocar a mão na tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, como nós temos orado todos esses dias, eu declaro, Senhor, que toda estrutura e fragmento dessas coisas que entraram na nossa mente caia por terra, seja destruído, seja quebrado, seja, meu Deus, aniquilado da nossa cabeça. Nós declaramos que o véu de Roma e o véu da Grécia saia de nossa cabeça, mas ativamos a mentalidade de Cristo em nome de Jesus. Que o Senhor nos ative para viver o sobrenatural em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Shalom, shalom. Só lembrando que, como a gente falou, esse nosso grupo vai funcionar de domingo a quinta, porque sexta-feira eu vou ministrar exclusivo para a galera que habla espanhol, né, que fala aí a questão do espanhol, e a gente vai estar no grupo específico com o tradutor ali, trazendo temas específicos. Tem muitos que entendem português, está no grupo aqui, porém, tem muitos que não entendem bulhufa nenhuma do que a gente fala, e aí eu quero dar um plusinho. O Senhor tem nos levado há 7 anos para essa nação, e eu quero dar um plusinho aí, para a gente poder ter um tempo só com eles. Bem? Então, amanhã e sábado, com esse grupo aqui, a gente não funciona. Então, para nós aqui, até domingo. Deus abençoe. Voltamos com o ebionismo. Shalom, shalom.